No coração do vasto Lago Vitória, entre as fronteiras de Uganda e Quênia, existe uma pequena ilha que desafia todas as noções que temos sobre espaço e habitação. Midingo, com menos de meio hectare de terra, é conhecida como a ilha mais densamente povoada do mundo. Cerca de 2.000 pessoas vivem espremidas entre casas de chapa de metal em uma comunidade vibrante, mas também marcada por desafios únicos. A vida por lá gira em torno da pesca, que sustenta a economia local, enquanto questões como saneamento, segurança e até lendas de espíritos malignos moldam o cotidiano dos habitantes. É esse lugar que você vai conhecer aqui hoje. Eu sou o Pockey e hoje nós vamos ver a vida na ilha mais lotada do mundo. Então já vai deixando o seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora, vamos lá pra gente conhecer a história dessa ilha, Midingo, a ilha mais lotada do mundo. No passado, Midingo era uma ilha desabitada e rochosa no Lago Vitória, o maior lago da África que faz fronteira com 3 países: Quênia, Uganda e Tanzânia. Não há registros precisos de quando os primeiros habitantes chegaram à ilha, mas acredita-se que isso tenha ocorrido nas décadas de 70 e 80, quando pescadores de Uganda e Quênia começaram a utilizá-la como base para suas atividades pesqueiras. A ilha se tornou um ponto estratégico devido à abundância de peixes nas águas circundantes, e especialmente o peixe espada do Nilo, uma espécie economicamente importante na região. Nos anos 90, a pesca no Lago Vitória se expandiu significativamente, impulsionada pelo aumento da demanda internacional por peixe. Isso atraiu um número crescente de pescadores para Midingo, que viram na pequena ilha um local vantajoso para armazenar as suas capturas e estabelecer um ponto de comércio. A partir daí, Midingo começou a se desenvolver rapidamente, transformando-se em uma comunidade densamente povoada e altamente dependente da pesca. Com o tempo, pescadores de várias regiões ao redor do lago, principalmente do Quênia, Uganda e Tanzânia, se estabeleceram na ilha, levando ao crescimento desordenado e à superpopulação. A escassez de terras disponíveis no continente e o comércio lucrativo de peixes ajudaram a manter e até aumentar a população da ilha, apesar de suas limitações físicas. A localização de Midingo no Lago Vitória gerou uma disputa territorial entre o Quênia e Uganda. Embora a maioria dos pescadores na ilha sejam quenianos, Uganda reivindica a posse da ilha. A tensão aumentou em meados dos anos 2000, quando forças de segurança de Uganda começaram a patrulhar as águas ao redor de Midingo, cobrando taxas dos pescadores quenianos. Essa disputa levou a tensões diplomáticas entre os dois países, embora nunca tenha escalado para um conflito violento de grande escala. Ambos os governos, entretanto, veem a ilha como uma oportunidade econômica devido ao lucrativo comércio de pesca. Atualmente, Midingo, que tem uma área equivalente a meio campo de futebol, abriga mais de 2.000 pessoas. Essa densidade populacional extrema cria um ambiente único e desafiador. As condições de vida em Midingo são extremamente desafiadoras devido à superlotação, à infraestrutura precária e à falta de serviços básicos. Como mencionado anteriormente, a ilha é extremamente pequena e cada pedaço de terra é utilizado ao máximo. As casas são construídas muito próximas uma das outras, sem qualquer espaço entre elas, muitas vezes feitas de materiais improvisados como chapa de metal ondulado e madeira. Cada família vive em espaços muito reduzidos e muitos moradores compartilham quartos ou barracões com outras pessoas. Não há espaço para expansão e os habitantes enfrentam a falta de privacidade e o estresse de viver em um ambiente tão apertado. A superlotação também afeta a circulação pela ilha. As ruas são, na verdade, pequenas passagens entre as casas, com pouco espaço para se movimentar. A sensação de confinamento é constante, criando uma atmosfera opressiva para os
moradores. A proximidade das casas contribui para o aumento da temperatura, tornando o clima ainda mais difícil de suportar, já que a ventilação dentro das construções é mínima. O saneamento básico em Mijingo é praticamente inexistente. A ilha não possui um sistema de esgoto adequado e os banheiros públicos são escassos e de qualidade muito baixa. Isso aumenta o risco de doenças transmitidas pela água, como cólera, febre tifoide e diarreia, e especialmente durante a estação chuvosa, quando a água contaminada pode se acumular. A falta de água potável é um outro grande desafio. Os moradores dependem principalmente da coleta de água da chuva ou da importação de água do continente, mas essas fontes não são suficientes para abastecer adequadamente a ilha. Muitas vezes eles recorrem à fonte de água não tratada, o que agrava ainda mais os riscos à saúde. A alimentação na ilha também é um problema para a população. Embora os peixes sejam abundantes, há pouca diversidade de alimentos disponíveis, já que a ilha é muito pequena para a agricultura. Além do peixe, os moradores dependem de alimentos importados do continente, como farinha, vegetais e frutas. Mas os custos desses produtos são elevados devido ao transporte e à alta demanda. Os problemas de preservação de alimentos são igualmente graves. Devido à falta de eletricidade confiável e à escassez de recursos, a refrigeração dos alimentos é limitada. Muitos produtos, especialmente o peixe, são defumados para preservação, o que pode reduzir sua qualidade e valor nutricional. Isso contribui para casos de desnutrição e, em alguns casos, até para a perda de vidas devido à má alimentação. A principal fonte de renda em Mijingo é a pesca, especialmente a do peixe-espada do Nilo. A maioria dos homens da ilha são pescadores, enquanto as mulheres geralmente trabalham no processamento e na comercialização do peixe. O comércio pesqueiro é crucial, abastecendo tanto os mercados locais quanto internacionais. O peixe-espada do Nilo, também conhecido como Nilperch, é a principal fonte de renda dos habitantes. Essa espécie, introduzida no Lago Vitória na década de 50, rapidamente dominou o ecossistema, tornando-se uma das mais procuradas no comércio de peixes. A pesca desse peixe sustenta a maior parte dos pescadores da ilha e é vital para os mercados locais e internacionais. Além da pesca, Mijingo tem uma economia local movimentada baseada no comércio informal. A ilha possui diversas barracas que vendem alimentos, pequenos bares e mercearias que atendem aos moradores e aos pescadores, que chegam de outras áreas ao redor do lago. A constante movimentação de pescadores e comerciantes vindo de diferentes partes do Lago Vitória, principalmente do Quênia, Uganda e Tanzânia, gera um fluxo contínuo de trocas econômicas. Há também comerciantes que compram peixe diretamente em Mijingo para revender em outras regiões, o que torna a ilha um importante ponto de distribuição. As mulheres desempenham um papel fundamental na economia de Mijingo, especialmente no processamento e venda de peixe. Elas são responsáveis por limpar, cortar, secar e defumar o peixe capturado pelos pescadores, um processo essencial para sua preservação e comercialização. Muitas vezes, essas mulheres trabalham em condições difíceis, em meio a estruturas improvisadas e com recursos limitados. Além do processamento de peixe, as mulheres também participam ativamente do comércio informal na ilha, vendendo alimentos, utensílios e outros produtos necessários para o cotidiano da comunidade. Algumas, inclusive, realizam trabalhos físicos intensos, como subir em árvores, telhados e ajudar nos reparos das embarcações. Apesar dos desafios, Mijingo possui uma comunidade muito unida. A convivência próxima criou fortes laços entre os moradores que compartilham a mesma rotina diária de trabalho e sobrevivência. A população de Mijingo é composta por pessoas de diferentes etnias e nacionalidades, predominantemente do Quênia, Uganda e em menor número da Tanzânia. Essa diversidade reflete a proximidade da ilha com as fronteiras desses países e o papel central da pesca como um atrativo comum. Assim, a ilha se tornou um ponto de encontro de várias culturas e tradições que se mesclam na rotina diária da comunidade. Apesar das diferenças étnicas e linguísticas, os moradores compartilham um forte senso de identidade coletiva fundamentado na luta comum pela sobrevivência em um ambiente tão extremo. Línguas como Swahili, inglês e Luganda
são amplamente faladas na ilha, facilitando a comunicação entre os diversos grupos. Em termos de organização social, existe uma liderança comunitária informal, geralmente composta por anciões e figuras influentes que ajudam a resolver disputas e a organizar a vida cotidiana. A religião também desempenha um papel significativo, com diversas denominações cristãs e muçulmanas presentes na ilha. As religiões em Mijingo, assim como em muitas áreas da África Oriental, desempenham um papel importante na vida da comunidade, oferecendo não apenas orientação espiritual, mas também um senso de identidade e coesão social. Embora a ilha seja pequena, sua população é diversa e isso se reflete nas práticas religiosas. As principais religiões presentes em Mijingo são o cristianismo e o islamismo, que coexistem em um espaço muito limitado. Apesar do domínio dessas religiões organizadas, é possível que alguns moradores ainda mantenham práticas espirituais e crenças tradicionais africanas, especialmente relacionadas à cura, ao respeito pelos ancestrais e às forças da natureza. Esses elementos sincréticos podem ser mais evidentes nas comunidades de pescadores, que frequentemente desenvolvem uma espiritualidade ligada ao lago, acreditando em espíritos da água ou realizando rituais para garantir uma boa pesca e segurança nas águas. Mesmo com essa diversidade religiosa, Mijingo é conhecido por uma coexistência pacífica notável entre cristãos e muçulmanos. Em parte, isso se deve à necessidade de colaboração para enfrentar os desafios cotidianos, como a escassez de recursos e a luta pela sobrevivência no local. As tensões religiosas, comuns em outras partes do mundo, são menos evidentes ali, e a religião atua mais como uma fonte de coesão social do que de divisão. A ilha de Mijingo já esteve associada a atividades de pirataria e banditismo. Uma das atividades criminosas mais comuns na região é a extorsão de pescadores. Piratas, muitas vezes armados, interceptam barcos de pesca no lago e exigem que os pescadores paguem taxas ou entreguem parte de suas capturas. Esses incidentes ocorrem tanto nas águas próximas a Mijingo quanto em outras áreas do Lago Vitória. Como os pescadores dependem da pesca para seu sustento, tornam-se alvos fáceis para esses grupos. Um dos fatores que facilita a atuação dos piratas são as fronteiras mal definidas do lago, que separa Uganda, Quênia e Tanzânia. Isso cria uma zona de incerteza em termos de jurisdição, facilitando as atividades criminosas. Muitas vezes, os pescadores não sabem exatamente em qual território estão operando, o que os torna vulneráveis a grupos que se passam por autoridades locais ou até por forças de segurança, mas que na verdade são bandidos extorquindo dinheiro ou peixe. A presença de piratas afeta diretamente a vida na ilha de Mijingo. Como a economia da ilha depende quase inteiramente da pesca, a pirataria ameaça o sustento de muitas famílias. Embora Mijingo seja conhecida principalmente por sua intensa atividade pesqueira e extrema densidade populacional, também existem histórias e lendas locais que fazem parte da cultura oral dos moradores. Uma dessas histórias envolve um espírito maligno que, segundo a crença local, assombra tanto a ilha quanto as águas do Lago Vitória. A lenda diz que muito antes de Mijingo se tornar uma ilha densamente povoada por pescadores, o local era evitado pelos habitantes das regiões vizinhas. Segundo a crença, o espírito maligno habita as profundezas do Lago Vitória e ocasionalmente se manifesta na ilha, trazendo má sorte e desastres para aqueles que o desafiam ou desrespeitam antigas tradições. Na versão mais comum da lenda, o espírito é descrito como um protetor das águas, enfurecido pela pesca excessiva e pela degradação do lago. Pescadores que não seguem certos rituais ou que pescam em áreas sagradas são punidos pelo espírito, que pode aparecer na forma de tempestades repentinas, ondas gigantes ou até ataques misteriosos que afundam barcos sem explicação. Há relato de pescadores que desapareceram no lago sob circunstâncias incomuns, o que leva a comunidade a acreditar que o espírito teria reivindicado suas vidas como punição por suas ações. Esse espírito maligno seria assim uma força vingativa que protege o lago dos abusos humanos.
O futuro de Mijingo é incerto e apresenta desafios significativos, mas também algumas oportunidades dependendo de como as questões sociais, ambientais e econômicas serão tratadas. A principal preocupação para o futuro da ilha é a sustentabilidade da pesca, especialmente do peixe-espada do Nilo, que sustenta a economia local. Com a pesca excessiva e o declínio dos estoques de peixe no Lago Vitória, há o risco de um colapso econômico em Mijingo. Sem medidas rigorosas de conservação e regulamentação, a pesca predatória pode tornar a vida na ilha insustentável. Outra preocupação é a falta de infraestrutura básica como eletricidade, água potável, saneamento e serviços de saúde, o que representa um desafio contínuo. Sem melhorias significativas nessas áreas, a superlotação e as condições de vida precárias podem piorar, tornando a vida no local ainda mais insustentável. Podemos concluir então que o futuro da ilha depende de uma combinação de fatores locais e regionais, incluindo a sustentabilidade ambiental, investimentos em infraestrutura e melhorias nas condições de vida. Se as questões atuais não forem resolvidas, a ilha pode enfrentar um futuro ainda mais desafiador ao ponto de colapsar e se tornar inabitável. Esse é o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falou e tchau!